Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças a Deus por você que está aí, conectado. Você que está aí do outro lado. Graças a Deus por sua vida. Você que está acompanhando agora essa transmissão. Eu louvo a Deus por essa manhã gloriosa e pela oportunidade de levar até você, através dessa transmissão, a palavra do chefe do mundo, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Alimento esse que eu considero o Evangelho da Graça, o pão nosso de cada dia, meu e seu. Graças a Deus. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, é o tema de hoje. Anote aí, você que está me acompanhando através dessa transmissão, nesse momento. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a glória de hoje, é o nome da reunião. Declare também essa palavra para a pessoa que está pertinho de você, na sua vida mesmo, isso, declare. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Declare isso para a sua própria vida. Determine isso para os seus da sua casa, para o seu filho, para a sua esposa, marido, mãe, pai, para todos os teus. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essas foram as palavras do rei Davi. Não temerei mal nenhum, porque eu reconheço que existe um Deus comigo. Reconheça isso também, não tenha dúvida, tenha total confiança que existe um pastor fiel contigo, Deus. E o nosso ponto de partida, amado irmão, para o tema de hoje, está no Salmo 23. Abra sua Bíblia, nesse momento, no Salmo 23. Eu já estou aqui prontinho, com a minha Bíblia aqui aberta no Salmo 23. E espero por você também, que acompanhe essa transmissão ao vivo junto comigo. Anote aí, no seu caderninho de anotações. Salmo 23, a partir do verso 1. Pastor, espera eu pegar aqui meu caderninho. Eu espero. Busca aí seu caderninho. Pega aí também a sua caneta, para você anotar. Salmo 23, verso 1. Esse salmo que vamos ler aqui, é o salmo mais conhecido da Bíblia. O Salmo 23. Muitos têm esse salmo na parede da sala, né? Uma moldura ali, ou no quarto, para dar sorte. Outros têm o Salmo 23 aberto, num porta-bíblia, ali na estante da sala. Mas só que o Salmo 23, ele não é nenhum amuleto, para que você coloque ele na sala, ou no quarto, ou na estante. Como muitos fazem. Muitas pessoas, sem o entendimento, sem o real significado do Salmo 23, faz isso. Ela acredita que tendo ele ali, isso vai dar sorte para ela e para o familiar. Mas isso aqui não é um amuleto. O Salmo 23, as palavras que estão aqui, é para você ter intimidade com Deus. É para a sua intimidade com Deus. Esse conhecimento é para que você tenha profunda comunhão com o Senhor, com o teu pastor, Deus. E nem tampouco o Salmo 23, pastor religioso. O Salmo 23 não é para você realizar campanha na igreja, para tirar dinheiro das pessoas, dando para elas um lenço com o Salmo 23. A palavra de Deus é para que a gente venha ser íntimo dele, e não para a gente pegar a palavra do nosso Deus e fazer campanha com a palavra dele. É para a gente transmitir a espiritualidade da palavra, para edificar o coração dos filhos de Deus. E é justamente
o que eu vou fazer agora. É a meta do nosso ministério, edificar você no Espírito. Letra por letra, palavra por palavra, nesse Salmo 23, na manhã de hoje. E começa assim, ó, o Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor. Pausa. Eu te faço uma pergunta, amado irmão. O Senhor é o teu pastor, abençoado? Pense e não me responda. O Senhor é o teu pastor ou apenas uma pronúncia? Tem muitas pessoas, né, que falam, o Senhor é o meu pastor. Mas o viver da pessoa é distante desse Deus. Ela não tem uma vida em Deus. Por isso eu pergunto, será que o Senhor é o teu pastor? Porque para Davi era. Se é para você, a segunda parte do verso 1 vai se cumprir nos seus caminhos. E o que diz a segunda parte do verso? Depois que Davi diz, o Senhor é meu pastor, a segunda parte do verso diz, nada me faltará. Se Deus é o teu pastor, se você não tem um pingo de dúvida disso, nada vai te faltar. Essa segunda parte do verso vai se cumprir sempre na tua vida. A carne milita? Milita. O que é que eu vou comer amanhã? Meu Deus. O que é que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Se você tem alguma necessidade, Ele vai suprir. Porque se Ele é teu pastor, Ele cuida de você. Não tenha um pingo de dúvida nesse sentido. Se o Senhor é o teu pastor, tudo o que você precisa será suprido. Nesse momento difícil, nesse deserto, Ele vai te prosperar. Ele fará a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, e esteja certo disso. Em nome de Jesus. Às vezes, a gente desanima com as circunstâncias, por coisas que a gente vê, com pessoas, eu que o diga, que aparenta estar na fé, que aparenta amar a graça de Deus, e quando você vai ver, não ama coisíssima nenhuma. Às vezes, nos desanimamos com pessoas dessa maneira, com notícias, com contas que chegam, ou por causa da saúde debilitada de alguém. Mas se o Senhor é o teu pastor, tenha olhos postos nele, e creia no que Ele está prometendo aqui, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele honra, Ele não deixa faltar, mesmo com certas circunstâncias em nossa vida. O apóstolo Paulo diz, no Evangelho, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, da seguinte maneira, anote aí você que me acompanha agora, no seu caderninho de anotações, como eu sempre falo, e peço, capítulo 4, a partir do verso 16, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, usado por Deus, diz que tudo que nós enfrentamos é um temporal passageiro nessa vida. Situações dessa vida. As situações dessa vida não é para uma vida toda. Então tenha confiança em Deus, abençoado. O Evangelho diz que o que nós enfrentamos é uma caravana que vai passar. Como eu já cheguei a falar isso para vocês em outras mensagens. E repito, essa caravana passa, porque o Senhor é o teu pastor. Guarde isso no seu coração. O Senhor é meu pastor. Então, vem as circunstâncias, vem as notícias, decepções. A gente supera, a gente passa, porque Deus é fiel em nossa vida, em nome de Jesus. As necessidades são supridas para louvor do seu nome. E eu torno a perguntar novamente, o Senhor é o teu pastor? Talvez você diga, sim, pastor Sandro, Ele é o meu pastor. E se faltar algo? E se alguma coisa der errado?
continua sendo teu pastor? Porque é nesse momento que muitos perdem a fé, a confiança. É por isso que eu falei no início, muitos usam essa pronúncia, o Senhor é meu pastor. Mas esses muitos, quando algo dá errado, perdem a fé. Elas não vivem isso que sai da boca. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, esse pastor abençoado. O Senhor é o teu pastor, se algo der errado, pense. Porque Davi teve problemas na sua vida, e muitos. Problema na família, filho contra ele, Absalão é um exemplo disso. Saul perseguindo, querendo tirar a sua vida, um gigante para enfrentar, e mesmo assim, Deus continuou sendo seu pastor. É isso que eu quero que você entenda, é essa a vontade de Deus nessa manhã para você. Que Deus continue sendo o teu pastor nas circunstâncias difíceis, notícias, contas que chegam, decepção com pessoas, mas Deus continua sendo o meu pastor, em nome de Jesus, porque eu creio que Ele é fiel. E não foi diferente na vida de Davi. Ele enfrentou situações dentro de casa, na vida, enfrentou um gigante e continuou confessando: o Senhor é o meu pastor. Quando algo falta, ou algo dá errado, ou quando a pessoa começa a ser perseguida, é como eu falei, muitos perdem a fé, desistem, e murmuram, reclamam, Deus não faz nada por mim, Ele ainda não resolveu, eu já pedi, e até agora nada, eu continuo com esse problema. É bom que o nosso relacionamento com Deus não seja de interesse com Deus. Porque se você tem um relacionamento de interesse com Deus, você fica assim, murmurando, reclamando, se queixando e questionando a soberania de Deus. E com isso você vai perder a sua fé, a sua confiança, e vai se afastar da graça de Deus. Vai deixar de viver o conhecimento na sua vida. Por isso que eu perguntei, pausei, o Senhor é o seu pastor? Porque tem muitas pessoas que na caminhada perdem a fé, e Deus deixa de ser o seu pastor. Que isso não aconteça contigo, em nome do Senhor Jesus. Seguindo, uma vez mais, o verso 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não é o pasto grama, aquele matinho verde não, tá, gente? É a palavra que nos fortalece no espírito, que nos consola por dentro. É desse pasto que a Bíblia, que a palavra se refere. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Descanso interior, que a palavra produz. Paz nesse momento em sua vida. Momento esse que a sua carne quer talvez entrar em desespero. Quer chorar. Então, quando o Senhor é o nosso pastor, Ele nos dá paz por dentro, descanso. Não fica assim não, filho. Levanta, filho meu. Bom ânimo. E tudo isso acontece através da sua palavra dentro da gente. Toda vez que a gente está junto das águas, a gente tem esse descanso em nossa vida. Amém. Não fica assim não. Levanta, filho meu, abençoado, mais que vencedor. Desanima não. É o resultado de quem está nas águas de descanso. Em nome de Jesus. Se alimentando da sua palavra, tem paz por dentro. E acontecendo um monte de coisa, hein? Mas há uma paz de um Deus que cuida. A voz de Deus fala no coração da ovelha. O bom pastor.
Seguindo, verso 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me guie. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós temos que ter também essa humildade no nosso coração. Senhor, me guia. Guia-me, Senhor. Porque nós estamos abençoados em um mundo cheio de injustiça. E só Deus para nos guiar, só Deus para nos livrar, só Deus para nos proteger da maldade do ser humano, de muitas carnes, da injustiça que há lá fora. Então, Davi, ele tinha essa humildade. Senhor, me guia, me orienta. Se não é Ele, a gente se perde. Se não é a palavra dEle, a gente se perde, abençoado. Totalmente. Até das decisões em nossa vida. As nossas decisões, a gente precisa da orientação de Deus, para que a gente seja livrado do sofrimento. Guia-me, Senhor, me orienta nisso que eu vou fazer agora. A gente precisa disso. Se não há sofrimento, como diz Provérbios 14, é o capítulo, verso 12. Anote aí, para você meditar depois. Se a gente não tem essa humildade de pedir: Senhor, me guia, me orienta, a gente perde a direção nesse mundo, nessa vida. A direção que vem de Deus. E sem ela, isso pode nos levar para o sofrimento. Não queira ser senhor da sua própria vida. Como, por exemplo, eu é que sei de mim. Eu não preciso de igreja, nem quero saber de igreja, nem o que o pastor está pregando lá. Não quero ouvir nada que ele prega. Isso é ruim. Seja humilde. Guia-me, Senhor. E Ele te orienta, como faz um pastor com a ovelha, com o cajado, né? O pastor com o cajado: vem para cá, ovelha, fica aqui. Agora com esse mesmo cajado, agora fica aqui. E às vezes, esse pastor dá uma cacetada na cabeça da ovelha. Corrige, né? Porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama. É muito importante. E quando a Bíblia aqui no Salmo 23 fala do cajado, é justamente dessa correção divina que vem da parte de Deus. Vejamos o que diz aqui o verso 4. Ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o pior me aconteça, porque coisas podem acontecer. Diga: não temerei. Você também daí, hein? Você que está me acompanhando agora através dessa transmissão, confesse isso também. Porque às vezes coisas podem acontecer. Mas o que é que diz aqui? Ó? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E aqui está o título da reunião de hoje. Uma declaração abençoada. Situações que a gente não espera, às vezes vêm, mas não temerei, porque tu estás comigo, Senhor. Se fechou uma porta, mas eu creio que o Senhor está comigo. Outra vai se abrir em nome de Jesus. Não temerei mal nenhum. Pensamento nenhum vou alimentar negativo na minha cabeça, no meu coração. Não vou entrar em desespero. Não vou começar a chorar. Não. A voz de Deus me anima, me fortalece, me faz lembrar da sua palavra nesse momento, porque é isso que acontece no coração de uma ovelha. No momento difícil, a voz de Deus vem. Ele nos faz lembrar das suas palavras dentro da gente, para que a gente não esmoreça. Em um nome de Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Sua disciplina. Se você é filho, com amor, Ele vai corrigindo você, para que você venha ser bem-sucedido, para que você venha ser feliz nessa vida. A gente precisa da correção de Deus,
Porque nós temos uma carne que quer caminhar do seu jeito, pelas ideias do mundo, pensamento de outras pessoas. Ela quer um caminho solitário, quer caminhar sem as coisas de Deus, e isso é ruim. Então, se é filho, vem a correção de Deus, para que não estejamos na contramão da vida, para que não estejamos nos desejos da carne, mas sim na sua santa vontade, em um nome de Jesus. Verso 5, Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. É promessa de Deus, viu? Que Deus vai preparar uma mesa, ou seja, Ele vai mostrar para as pessoas que te perseguem que Ele é contigo. Todas as pessoas que te perseguem, que te angustia com palavras, cadê o teu Deus? Isso acontece muito. Cadê o teu Deus na tua vida financeira? Cadê teu Deus na tua vida sentimental? Até hoje você não casou. Cadê teu Deus nisso? Cadê teu Deus naquilo? Cadê teu Deus? É promessa de Deus que essas pessoas vão ver que Deus é contigo. Essas pessoas que questionam, que perguntam, cadê o seu Deus? Que não te respeitam quando você fala de Deus, que não te dá valor ao que você fala, todos eles vão ver o favor de Deus na tua vida. Todos eles vão ver o poder de Deus na tua vida. Receba essa palavra. Todos eles vão ver a ministração dos anjos nos teus caminhos. Deus exaltando você, Deus prosperando você, Deus dando a você o casamento abençoado, a família abençoada, tudo mais que você precisa. Essas pessoas vão ver o favor de Deus na tua vida, e a promessa do Senhor, Ele vai preparar na presença de todos, para que todos vejam a tua vitória. Amém. E tudo que Deus promete, Ele cumpre, viu? E eu creio nisso aqui que eu estou lendo. E segue dizendo, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Isso mostra, isso simboliza, esse óleo, esse cálice que transborda, a força de Deus dentro de você. O poder desse Deus que está suprindo você, para que você não entre em depressão, em angústia, em tristeza. Quando fala desse transbordar, é o poder de Deus em você. Você passando por problemas e aquela paz. Você enfrentando um momento difícil e você com aquela tranquilidade por dentro. E as pessoas, nossa, era para você estar desesperado. Era para você estar trancado dentro do quarto, depressão, chorando. E você está aí, alegre, sorrindo, cumprimentando todo mundo. É que teu cálice transborda. É o poder de Deus ativado em você, a alegria do Senhor. E tem pessoas que não entendem. Como é que pode? Está acontecendo isso e aquilo, a pessoa está sorrindo, está feliz. Como é que pode um negócio desse? As circunstâncias difíceis lá fora, e a pessoa está aí, com aquela confiança em Deus. Promessa do Senhor abençoada. E Ele cumpre. Isso aqui que estamos lendo, não é óleo físico não. Porque o poder não está no óleo, azeite do supermercado. Isso aqui é o poder de Deus em você, que quando você é alimentado pela palavra dEle, transborda no seu ser. Você começa a dar frutos de bom ânimo, de paciência, de amor, de paz, de misericórdia. Eu no seu lugar não perdoaria. Como que você perdoou essa pessoa? É porque o seu cálice transborda. O poder de Deus está tão ativado em você, que você liberou o perdão. Não, eu preferi perdoar do que viver 5, 10, 20, 30 anos com mágoa do fulano lá. Não, eu perdoei. E eu não precisei fazer força para isso não. É que Deus dentro de mim, naturalmente, deu esse fruto. É a unção de Deus em você. Esse fruto vem, como nós aprendemos na mensagem anterior. O fruto vem abençoado. E não precisa fazer força. Eu
tenho que perdoar, eu vou perdoar. Ui, mas eu não sei se eu vou não, mas eu vou. Não, a coisa, quando é de Deus, é natural. E vem mesmo. Quanto mais você se alimenta de Deus, o seu cálice transborda. E você perdoa, você ama, você tem tolerância, paciência, etc, etc. Então aqui não está falando do azeite do supermercado, e sim do poder de Deus em você. Porque, segundo o Evangelho, você já foi ungido por Deus. Amém. É o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 21 ao verso 22. Que você já tem a unção de Deus, o penhor do Espírito dentro de vós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 ao verso 22. E aqui nós temos o verso 6 do Salmo 23. Davi termina esse verso falando de intimidade. Antes da gente ler, eu quero conversar um pouco com vocês. Nesse verso 6, Davi termina esse salmo falando de intimidade, de comunhão com Deus, que não pode haver distanciamento, principalmente nesse momento que lá fora nós temos uma praga, uma circunstância difícil, um coronavírus lá fora. É que nós não podemos ter distanciamento de Deus, porque o que está lá fora é uma ameaça invisível. Então nós precisamos muito de Deus, porque não existe remédio, não existe vacina. O Salmo 127 diz assim, e daqui a pouco nós vamos ler ele: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Se você não tem uma vida em Deus, é inútil o seu esforço humano. Você pode ter faculdade, você pode ter ciência, você pode ter medicina, você pode tomar um banho de álcool gel, você pode ter o que for, advocacia, enfim. Mas se você não tem uma vida em Deus, é inútil, é em vão. Nós temos que ter uma vida em Deus, principalmente agora, com essa praga que está aí fora. E é aí que todos nós temos que estar rentes ao pastor Deus, em nome de Jesus. Porque só Ele, para nos proteger todos os dias. Então é inútil o esforço humano, se Deus não está presente. A palavra dEle, o ensino dEle, no teu viver, no teu dia a dia, é em vão. Se você trabalha na sua própria força, se você tem escolhido o caminho da solidão, alguém que anda nessa vida, mas que não fala com Deus, não tem intimidade com Deus, não conversa com Deus, se você é alguém que toma decisões sem pedir a orientação de Deus, se você só vive dirigido por sua mente carnal e pelas ideias do mundo, eu não preciso de pregação de igreja, eu não preciso ouvir pastor, eu não preciso construir a minha vida através de ensino de Bíblia. É em vão você caminhar nessa vida com a sua própria força, você querer construir algo na sua vida. Ah, mas eu tenho faculdade, eu tenho dinheiro, eu tenho um trabalho. Você pode ter o que for, a Bíblia diz que é em vão, o Salmo 127. É em vão todo o seu esforço, o seu vigiar. Se há distância das coisas de Deus, tem pessoas que querem viver por um projeto pessoal, sem contato com Deus. Que isso? Pessoas que querem um caminho solitário. Não, eu estou com um projeto aqui, eu estou com muita coisa para fazer, eu não tenho tempo. É em vão essa sua dedicação para o seu projeto pessoal, essa busca que você está tendo. Não se realiza, não se concretiza, porque você está trabalhando só com a sua própria força, com a força do seu braço abençoado. As duas coisas têm que caminhar juntas, o sonho, a meta e a sua intimidade com Deus para dar certo.
para que se realize o seu sonho, o seu projeto, para que essa porta se abra na sua vida. Para de querer caminhar sozinho. Sai desse caminho de solidão que você escolheu para você, de não querer ter contato com as coisas de Deus, de não querer congregar, de não querer se alimentar de Deus. Que é isso? Mantenha a sua mão aqui, eu ainda vou ler o Salmo 23, verso 6. Vamos aqui ao Salmo 127, para confirmar tudo isso que eu falei agora. Salmo 127. Já que Deus me deu essa inspiração, vamos a ela. Salmo 127, verso 1. Em uma outra ocasião, estaremos falando melhor sobre esse salmo, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui, abençoado. Para o nosso crescimento em nome de Jesus. E começa assim, Salmo 127, verso 1. Eu quero confirmar com Bíblia o que eu falei agora, porque possa ser que alguém esteja questionando. Ah, isso é ele que está dizendo. Não. Eu agora vou te mostrar com Bíblia. Com Bíblia. Não queira viver na força do seu braço, pois quem quer viver na força do seu braço vai enfrentar muitas dificuldades. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse período agora, de pandemia, a ciência está limitada, a medicina está limitada. Então você pode realizar todos os cuidados, e deve, mas é necessário que você recorra a Deus, porque senão todos esses cuidados é em vão. É inútil se você não tem uma vida em Deus. Porque nessas circunstâncias que estamos no momento, repito, não tem remédio, não tem vacina. É só Deus em nossa vida, abençoado que me ouve. É burrice querer andar só por sua força. Burrice. Existe um rei na Bíblia chamado Rei Asa. Na sua enfermidade, diz a Bíblia, que ele só recorreu à ciência, que ele só recorreu à medicina, e ele não quis saber de Deus, e veio a morrer. Diz a Bíblia. Seguindo, verso 2, Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que conquistasse. Está vendo? É inútil você, eu estou aqui me dedicando para um projeto, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ouvir mensagem, eu não tenho tempo para nada. É em vão isso aí. Se você não tem uma vida em Deus, você vai enfrentar muitas dificuldades. O sonho não se concretiza, fica cada vez mais distante. Recebo você com a mente de Cristo, eu recebo você tendo um coração humilde, se rendendo a esse conhecimento, essa palavra de hoje, para eu crescer, para eu chegar ali, para eu ir mais além, é o Senhor na minha vida. Só a suficiência dEle na minha vida vai abrir essa porta, vai fazer com que esse projeto se realize, dê certo, e eu atinja a meta que eu quero atingir, porque eu já fiz faculdade, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e a porta continua fechada. É porque está faltando a vida em Deus. Tem que ser as duas coisas. Você tem um sonho, você tem uma meta, tenha também intimidade com o chefe do mundo. Amém. E vai se concretizar o seu desejo, o desejo do seu coração, em nome de Jesus. Se a gente não tem uma intimidade com Deus, a vida não anda, não há transformação, ela não chega aonde a gente quer que chegue, abençoado. É o que está descrito aqui. É inútil todo o esforço que você tem, toda a correria. Eu estou correndo para lá. Essa semana eu nem falei com Deus. O pastor me mandou um monte de mensagem, eu nem vi, nem vou ver. Até pregação da igreja, e eu tenho tempo para isso nada. Então vai ser inútil toda essa correria com relação a esse projeto. Duvida? Então, dê tempo ao tempo,
E vamos ver quem está com a razão, se é Deus ou se é você. Nessa quebra de braço, eu posso te dizer, você vai perder. Você que é ignorante e que não é humilde para receber essa palavra. Não, eu tenho que reconhecer que para mim crescer, eu preciso de Deus. Se você é humilde, você vai ser uma pessoa muito vitoriosa na sua vida, em nome de Jesus. Muito vitoriosa. Não queira agir como algumas pessoas. Não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero viver do meu jeito. Não. Não pense assim. Isso é carnal. Agora voltemos ao Salmo 23, verso 6. E assim diz, olha, o Salmo 23, voltando aqui às considerações, amado irmão, abençoado de Deus. Salmo 23, verso 6. Vamos aqui finalizar esse tema maravilhoso. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E começa assim, ó. 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque havia uma intimidade. Davi tinha prazer em ter comunhão com Deus. E Deus fazia parte da sua vida em tudo. Tudo, 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 tudo. Davi nunca se lamentou. A gente não vê na Bíblia um Davi reclamando. Puxa vida, hoje eu vou ter que ir lá no templo. Hoje eu vou ter que meditar na palavra de Deus. Puxa vida, hoje não dá não, viu? Estou cansado. Ser rei cansa também. E ainda vou ter que ir lá meditar na palavra de Deus. Hoje não vai dar não. Pelo contrário. O Salmo 122, se não me falha a memória, lá diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É para ir na casa do Senhor? Opa, é comigo mesmo. Então havia um contentamento, uma alegria. Ele sabia que uma ovelha longe do pastor Deus não tem futuro nenhum. Toda pessoa que está em distanciamento de Deus pode ver, a vida não tem futuro. Não tem acerto, não tem vitória. A pessoa vive uma vida fracassada, mirrada, pobre. Falta tudo, tudo falta. Porque ela vive esse distanciamento. O caminho da solidão. Eu é que sei de mim. Eu vou ver do meu jeito. Por isso que há tanto sofrimento na sua vida, amado. Mas quando há intimidade, comunhão, o Senhor, o meu pastor, aí nada te faltará, pedra viva. É promessa de Deus. Eu creio muito nessa palavra, porque Deus tem sido pastor na minha vida, na minha família, nesse ministério e na vida dos irmãos aqui. Pessoas prosperando no deserto, hein? Em circunstâncias difíceis, Deus mostrando a diferença. Graças a Deus, graças a Deus. A intimidade com Deus é muito importante, porque quando você está em medo, em desânimo, a voz dele vem: filho, fica assim não. Levanta, bom ânimo, eu sou contigo, não temas. Praga nenhuma vai chegar em tua tenda. Não vai faltar luz na tua habitação. Eu não desamparo o justo. Os que me honram, eu honrarei. E você eu vou honrar, porque você tem me honrado. Eu recebo você marcado. Você que me acompanha agora através dessa transmissão, eu recebo você marcado por essa palavra de hoje. A sua vida, o seu coração, para que você tenha ânimo, confiança, força e zelo na palavra de Deus. Receba o teu coração obediente à palavra que Deus está te dando hoje. Se aproxime mais, tenha mais intimidade, tenha mais comunhão. Eu recebo Deus sendo teu pastor, para que tudo isso que a gente leu aqui se cumpra na tua vida, amado. Esse é o nosso objetivo aqui, é o desejo de Deus nessa manhã. Usando a minha vida para te dar essa palavra. Louvado seja. Compartilhe ela. Se essa palavra falou ao seu coração, trouxe paz para você, certamente vai trazer e vai gerar paz na vida daquela pessoa que você vai compartilhar.
Se está fazendo bem a você, vai fazer bem também a essa pessoa que você vai compartilhar. E receba você tendo a melhor semana da sua vida. E receba os anjos ministrando a seu favor. E não tema mal nenhum, porque Deus está contigo. Existe um Deus cuidando de você. E até a próxima reunião, em nome de Jesus. E eu espero por você nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã, todos os domingos, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e uma vez mais, muito bom dia. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.